Boa tarde, pessoal. Aula de hoje, Fisiologia do Sistema Endócrino. Nós vamos tratar da fisiologia do sistema reprodutor feminino. Vai ser abordado na aula a endocrinofisiologia do sistema reprodutor feminino da mulher adulta no estado não gravídico. O sistema reprodutor feminino podemos dizer algumas funções genéricas para esse sistema. Então, uma seria produzir os gametas haploides, que seriam os óvulos, facilitar a singamia ou fertilização, que ocorre entre um óvulo e um espermatozoide. Além disso, fornecer um local para a implantação então, do embrião, caso ocorra a singamia, e ocorrer o estabelecimento da gravidez. Então, caso ocorra a gravidez, prover o ambiente físico, bem como as necessidades nutricionais para o correto desenvolvimento do feto. E após o parto, ser capaz de nutrir o recém-nascido. Os principais constituintes do sistema reprodutor feminino são quais? As gônadas, que seriam os ovários, as trompas de Falópio ou tubas uterinas, o útero, a vagina e a genitália externa, além das glândulas mamárias. Aqui nessa figura a gente tem um esquema mostrando os órgãos reprodutores femininos internos. Então aqui eu tenho as gônadas, que seria o ovário. Aqui também a gente pode ver a tuba uterina, e aqui a gente vê o útero. Além do útero, a gente também vai ter a vagina, e a abertura externa da vagina ela é recoberta pelos lábios menores, que também é recoberta por sua vez pelos lábios maiores. E aqui a gente tem uma estrutura bem inervada, que é o clitóris. Os órgãos do sistema reprodutor feminino que produzem os hormônios sexuais são os ovários, a sua região cortical. Como que é um ovário? Ele é recoberto na sua parte mais externa por um tecido conjuntivo chamado de mesovário. Então essa parte cortical é onde eu vou encontrar os folículos em diferentes estágios de desenvolvimento. E na parte interna, a parte medular do ovário, ela é mais relacionada ao que? A presença de vasos sanguíneos que vão nutrir a estrutura do ovário. Além do ovário, eu tenho o quê? Como eu disse anteriormente, a tuba uterina. A tuba uterina ela é dividida em partes. Na sua extremidade, na qual ela faz contato com o ovário, como a gente pode ver melhor nesse outro lado aqui, que ela acaba recobrindo um pouco do ovário, ela vai se abrindo numa estrutura parecida com um funil, que é chamada de infundíbulo. O infundíbulo ele projeta algumas extremidades em forma de dedo, que vão entrar em contato com o ovário. As fímbrias, bem como parte da tuba uterina, ela possui células epiteliais no seu interior que são ciliadas, e o batimento ciliar ele tem a função de promover o transporte, auxiliar o transporte do embrião até o útero, caso ocorra a fertilização. Aqui nessa região a gente pode ver já um outro órgão interno, que seria o útero. O útero ele tem quais camadas? Ele tem uma camada interna formada do músculo liso, chamada de miométrio, e uma camada interna que seria o endométrio. É o endométrio que em todo período de um mês vai acabar descamando num processo chamado de menstruação. E aqui a gente vê em parte a vagina. Estou olhando um pouco melhor para uma outra visão, dos órgãos reprodutores femininos internos. A gente vê então a relação do ovário com as fímbrias e essa com a tuba uterina. Então, quando ocorre a ovulação, o óvulo, então ele é liberado do ovário, ele se desprende do ovário,
ele vai percorrer esse trajeto aqui, né, da tuba uterina, chegando até o útero, onde, caso ocorra a fertilização, ele vai ser implantado no endométrio. Como eu tinha falado anteriormente, então o útero ele tem duas partes aqui, ó, mais interna, que seria o endométrio, que pode descamar durante o ciclo menstrual, e esse músculo liso aqui chamado de miométrio. Por sua vez, o útero ele pode ser dividido em duas partes. A parte mais superior é chamada de corpo uterino e a parte mais inferior é chamada de colo uterino. O útero se comunica com a vagina através de um canal estreito, normalmente preenchido por fluido chamado de canal cervical, ou canal do colo uterino. Agora, vamos nos atentar para alguns eventos que ocorrem no ovário. Então, nesse esquema aqui a gente tem uma estrutura, algumas estruturas que vão ser importantes para a gente na aula de hoje, localizadas lá no ovário. Então, tanto a produção de gametas quanto a produção dos hormônios esteroides ocorre na região mais externa do ovário, chamado de córtex. Nessa região, as unidades funcionais do ovário são chamadas de folículos ovarianos. Os folículos ovarianos mais primordiais, eles são constituídos do quê? Do óvulo, que seria o gameta, né, envoltos uma camada simples de células chamadas de células da granulose. Elas, por sua vez, são separadas do resto do tecido do estroma ovariano por uma camada de tecido conjuntivo chamada de lâmina basal. Ao longo, então, do desenvolvimento dos folículos, eu vou tendo o espessamento da camada de células da granulose, bem como eu vou tendo o aparecimento de outras camadas de células, chamadas de camadas de células da teca. Tá? Então, quando eu olho para a superfície ovariana, eu vou ver o quê? Folículos em diferentes estágios de desenvolvimento. Tá? Então, normalmente eu vou ter então, os folículos primários, secundários, folículos pré-antrais, até o desenvolvimento do folículo maduro. Durante o ciclo menstrual, ocorre o quê? Pode ocorrer um processo no qual ocorre a ruptura do folículo ovariano, liberando o óvulo. Esse processo é chamado de ovulação. Vejam aqui nesse esquema que parte do folículo permanece, então, dentro do ovário. Ele vai dar origem a um outro órgão endócrino que é chamado de corpo lúteo. Caso não ocorra a fertilização do gameta, o corpo lúteo vai começar o processo de regressão, né? No qual ele vai sofrendo essa regressão e vai deixar uma cicatriz na superfície do córtex ovariano chamada de corpo albicans. Então vamos ver agora, de uma maneira simplificada, o processo de foliculogênese. Então aqui eu tenho um esquema mostrando os diferentes estágios de desenvolvimento do folículo. O primeiro estágio é chamado de folículo primordial. Tá? Ele é composto, como eu falei anteriormente, somente do óvulo, circundado por uma camada simples de células da granulose. Posteriormente, ao longo do desenvolvimento folicular, o que eu começo a ver é o que? O aparecimento dessas células da granulose, bem como o óvulo, começam a secretar uma secreção rica em mucopolissacarídeo, né, que vai ficar entre as células da granulose e o óvulo. Essa camada de mucopolissacarídeos é chamada de zona pelúcida, e esse é o folículo primário. Posteriormente, a camada de células da granulose ocorre proliferação. Tá? Então ela passa de ser simples para uma ser estratificada.
Nesse estágio também começam a aparecer células na superfície externa do folículo, que são as células da teca. Então aqui a gente já começa a aparecer os dois tipos celulares que serão importantes posteriormente. Então são as células da granulosa e as células da teca. As outras estruturas ainda permanecem, né? O óvulo circundado pelos mucopolissacarídeos, formando a zona pelúcida. Conforme o folículo segue o seu desenvolvimento, vou ter então aumento de volume do folículo por proliferação das células da granulosa e também pela proliferação das células da teca. Nesse estágio, começam a formar uma cavidade rica em fluido dentro do interior do folículo que vai contribuir para o seu aumento de volume. Essa cavidade é chamada de antro e o seu fluido é um fluido rico em proteínas, semelhante ao plasma. Tá? Ele vai conter proteínas e outras substâncias, hormônios, que são secretados tanto pelas células da granulose quanto pelo próprio óvulo. Até esse estágio de maturação dos folículos, né, esse é o folículo pré-antral, desculpa. Então, até esse estágio de desenvolvimento folicular, os folículos se desenvolvem até aqui sem a necessidade das gonadotrofinas da adenipófise, ou seja, sem a necessidade dos hormônios FSH e LH. No entanto, na ausência então desses dois hormônios da glândula pituitária anterior, o folículo não consegue se desenvolver além disso. O último estágio do desenvolvimento folicular, que é dependente então dos hormônios folículo estimulante, que obviamente recebe esse nome devido ao efeito que ele possui na foliculogênese, e do hormônio luteinizante, é o folículo maduro ou folículo pré-ovulatório. Então, nesse folículo, o que eu vou ter? Então, eu vou ter a camada de células da granulose, né? Dentro delas eu vou ter a cavidade do antro, né? Preenchida pelo fluido, e aqui eu vou ter o óvulo. O óvulo ele vai ficar circundado por uma camada de células da granulose, né? Chamada de coroa radiada. E essa coroa radiada que envolve então o óvulo vai ficar em contato com a outra camada de células da granulosa através de uma região chamada de cúmulos oóforos. Circundando tudo eu tenho o quê? A camada de células da teca, né? Que também ocorreu estratificação, né? Durante esse período. Então aqui eu tenho uma foto de microscopia óptica, né? Mostrando a estrutura do folículo maduro. Então aqui a gente consegue visualizar o óvulo circundado então pela coroa radiada, que fica unida ao resto da camada de células da granulosa através dessa região chamada de cúmulos oóforos. Tá? Entre a coroa radiada, né, de células da granulosa, e o óvulo eu tenho a zona pelúcida, como a gente viu anteriormente. E todo esse espaço aqui é o que? É o antro folicular. Externamente a camada de células da granulosa eu tenho o que? A camada de células da teca, que pode ser dividida em externa e interna. A interna, junto com as células da granulosa, são as células que vão sintetizar os hormônios esteroides ovarianos. Uma vez que ocorre então o processo de ovulação, o óvulo vai ser liberado, circundado pela camada de células da coroa radiada, e parte do folículo permanece então dentro do ovário. Essa parte do folículo que permanece dentro do ovário vai se desenvolver numa estrutura chamada de corpo lúteo. O corpo lúteo, assim como o folículo ovariano, é um local de síntese dos hormônios esteroides ovarianos, né? Progesterona e o estradiol. Caso não ocorra
a fertilização, o corpo lúteo ele tende a regredir, né? Ele vai regredir até uma estrutura, como eu falei anteriormente, vai formar uma cicatriz presente então na superfície externa do ovário, chamada de corpo albicans. Então, o destino de todo o corpo lúteo, caso não ocorra a fertilização, é o quê? Ele regredir, né? Ele tem uma vida de 14 dias. Né? Então, em 14 dias ele acaba regredindo caso não ocorra a fertilização. Nessa figura aqui, a gente tem fotos tiradas de um procedimento cirúrgico de uma mulher que ia ser submetida, né, foi submetida, na verdade, ao procedimento de esterectomia. Tá? Durante o procedimento de esterectomia, eles visualizaram que ela estava no processo de ovulação. Então, aqui então, eu tenho o folículo ovariano, né, iniciando seu rompimento, liberando o óvulo em sequência que a gente está vendo aqui. Né? Todo esse processo de liberação do óvulo durou cerca de 15 minutos, então é um evento bem explosivo, bem rápido. Como a gente vai ver mais detalhes depois dos possíveis mecanismos que estão envolvidos com a ruptura do folículo e liberação do óvulo. Assim, depois que ocorre a ovulação, liberação do óvulo, né, as células da granulose, as células da teca permanecem, né, no ovário, que anteriormente faziam parte do folículo, vão se rearranjar, formando esse novo órgão endócrino, que é o corpo lúteo. Ele recebe esse processo de transformação dessas células granulosas em células da teca no corpo lúteo, recebe o nome de luteinização. Né? Essas células, basicamente, o que elas vão fazer? Elas vão acumular lipídio, por isso que elas vão ter essa cor amarelada. Né? Então, o hormônio luteinizante recebeu esse nome primariamente por, entre outras funções que ele tem, estimular a formação e manutenção do corpo lúteo. Então, basicamente, ele tem essa cor amarelada em virtude do acúmulo de lipídios que vão ser utilizados para a síntese dos hormônios esteroides. Caso não ocorra a fertilização, o corpo lúteo ele vai regredir. Né? Em torno de 14 dias ele acaba regredindo, né? Essa é a vida útil dele, formando então uma cicatrizinha que eu falei anteriormente, ficando então na superfície vertical do ovário, chamado de corpo albicans. Então, se em determinado momento a gente observar a superfície vertical do ovário de uma mulher adulta, a gente vai ver várias dessas cicatrizinhas que são referentes aos corpos albicans dos corpos que foram provenientes, né, oriundos dos corpos lúteos, que se formaram ao longo dos ciclos menstruais. Né. Como a gente viu na aula do sistema reprodutor masculino, o homem é capaz de produzir milhões e milhões de espermatozoides por dia. Para que isso ocorra, as células primordiais, as espermatogônias, elas devem ser regeneradas, né? Devem ser reproduzidas todos os dias. Né? Na mulher isso é diferente, tá? Como a gente vai ver agora. Mesmo durante o período fetal, os folículos primordiais eles vão sofrendo um processo de degeneração. Tá? Então, durante o desenvolvimento fetal, tem mitose das zoogônias, formando depois os folículos primordiais. Né? Mas parte desses folículos acabam sofrendo um processo de degeneração chamado de atresia e depois sofrem morte por apoptose. Então, durante todo o período fetal, apesar de chegar a ter um pico de 6 a 7 milhões de oogônias e folículos primordiais, em torno lá do nascimento eu vou ter um número entre 300 e 400 mil folículos primários, né, em cada folículos primordiais, em cada ovário.
Então, mesmo durante o período da infância, antes da puberdade, os folículos primordiais da menina, elas estão sempre o quê? Sofrendo processo de desenvolvimento. Tá? Então, durante essa fase de infância, se a gente observar o ovário de uma criança, eu vou ver que existe o processo de formação e desenvolvimento dos folículos primários, a partir dos folículos primordiais, folículos secundários, mas eles acabam sofrendo esse processo de atresia e depois morte celular programada ou apoptose. De modo, então, que durante a fase reprodutiva da mulher, também chamada de menarquia, eu tenho um número muito reduzido de folículos primordiais que, eventualmente, ao longo da sua jornada de desenvolvimento, podem atingir o estágio de folículo ovulatório. Tá? Então, ao decorrer de toda a vida da mulher, ela vai perdendo os folículos primordiais que não vão sendo repostos, né, até que eles se esgotem, né, ocorrendo então a menopausa. Então, no início da fase reprodutiva da mulher, esses folículos primordiais se desenvolvem em folículos primários, depois em folículos secundários, folículos pré-antrais, folículos antrais, folículo maduro, né, ou pré-ovulatório, ou folículo de Graafi. Durante cada um dos ciclos menstrual, somente um folículo vai conseguir chegar ao estágio de folículo pré-ovulatório. Esse folículo é chamado de folículo dominante. Então, todo o mês, né, cerca de 12 folículos começam a sua jornada de desenvolvimento. Desses em torno de 6 a 12 folículos, o que vai ocorrer? Somente um vai chegar ao estágio final e os outros, ao longo do processo de desenvolvimento, vão entrando em atresia e morrendo por apoptose. De modo que isso é aleatório entre o ovário direito e esquerdo, e somente um único folículo atinge o estágio final, chamado de então folículo pré-ovulatório, e esse é o folículo dominante. Então, fica óbvio aqui que a partir então da menopausa, onde ocorre então a perda dos folículos primordiais, a capacidade da mulher então de engravidar fica muito reduzida, né? Porque ela vai tendo a falência, né, da ovariana, vai perdendo os folículos primordiais que seriam capazes de se desenvolver até folículo ovulatório. Assim a gente viu que durante a foliculogênese, né, eu tenho o folículo primordial, que depois então passa a ser o folículo primário, depois o folículo secundário. Depois começa a ocorrer o acúmulo de fluido dentro da estrutura folicular, numa cavidade chamada diâmetro, formando os folículos então chamados de pré-antrais. Nesse estágio do desenvolvimento folicular, os folículos passam a ser responsíveis à ação do hormônio liberado pela glândula adenipófise, chamado de hormônio folículo estimulante. Então, durante esse período de foliculogênese, né, na ausência do hormônio folículo estimulante, os folículos não conseguem mais sofrer desenvolvimento e acabam sofrendo atresia. Pois bem, então o folículo pré-antral, então, ele já é responsível à ação do FSH. Ele vai se desenvolver por ação do hormônio folículo estimulante por cerca de pouco mais de 2 meses, né? Cerca de 85 dias. Ele vai ter esse desenvolvimento tônico lento em resposta ao hormônio folículo estimulante. Durante esse período, os folículos vão o quê? Eles vão aumentando de tamanho. Né? Ao final desse período, de cerca de 85 dias, né, o que vai ocorrer? Cerca então de 6 a 12 desses folículos que chegaram a esse estágio aqui vão ser recrutados.
esses 6 a 12 folículos que são recrutados são chamados de coorte. Então, eles vão iniciar, então, o processo a fase, de crescimento rápido, que é dependente tanto de LH quanto de FSH. E no final desse período, dessa fase de crescimento rápido, a gente viu que somente um único folículo atinge o estágio final, né? E esse folículo é chamado então de folículo dominante. Os demais folículos da coorte que iniciaram a fase de crescimento rápido, eles acabam sofrendo um processo de atresia e depois de apoptose. Então veja só, aqui eu tenho representado uma onda completa de desenvolvimento folicular, né, que vai desde os folículos pré-antrais até o período de ovulação. Então, se a gente parar para pensar a duração dessas fases, um folículo que atinge a ovulação, na verdade, ele foi recrutado aqui 3 ciclos anteriores, né? Considerando que o ciclo da mulher é em torno de 28 dias. Então, esse folículo que está ovulando hoje foi recrutado 3 ciclos atrás. Agora vamos falar um pouco da neuroendocrinologia das gônadas, né? Das gônadas. Vamos ver o ciclo hormonal feminino. O ciclo hormonal feminino ele tem a duração em torno de 28 dias, próximo então ao fechamento de um mês. Por isso ele é chamado de ciclo menstrual. Todos os órgãos do sistema reprodutor feminino vão sofrer alterações então durante esse ciclo menstrual. Então, os ovários, o útero, a vagina, as glândulas mamárias, a tuba uterina, todas as estruturas vão sofrer alterações cíclicas ao longo desse período. Tá? Aqui a gente tem representado o ciclo menstrual ovariano e o uterino. Tá? Então, quais fases eu tenho do ciclo ovariano? O ciclo ovariano ele pode ser dividido em 2 fases, a fase folicular e a fase lútea, divididas, né, separadas pelo processo de ovulação. Então, durante a fase folicular, eu vou ter a fase de crescimento rápido dos folículos, né, que foram recrutados, né, da coorte, que foi recrutado, até que um deles atinge o estágio maduro e sofre o processo de ovulação. Feito o processo de ovulação, a gente viu que o remanescente do folículo que permanece no ovário, as células da granulosa e as células da teca vão se reorganizar formando o corpo lúteo. O corpo lúteo então vai começar a secretar hormônios, né? Mas se não ocorrer a fecundação, o corpo lúteo acaba regredindo e dando origem então lá no final ao corpo albicans. Além dessas alterações, né, dessas fases foliculares, do ciclo ovariano, eu também tenho alterações no útero, né? Então tem um ciclo uterino. No ciclo uterino, eu vou ter o quê? Uma fase menstrual, né? E uma fase proliferativa e depois uma fase secretória. A fase menstrual e proliferativa do ciclo uterino corresponde à fase folicular do ciclo ovariano. Já a fase secretória do ciclo uterino, ela é o quê? Corresponde à fase lútea do ciclo ovariano. Durante a fase folicular do ciclo ovariano, o folículo primário vai secretar principalmente quantidades crescentes de estradiol, que vão ser responsáveis por proliferar o endométrio uterino que acabou de ser descamado durante a menstruação. Um outro efeito do estradiol, além dele proliferar o endométrio uterino, ele aumentar o número de receptores no endométrio a um outro hormônio, que também vai ser secretado pelo
agora pelo corpo lúteo, que é a progesterona. Então o estradiol ele é liberado antes e um dos efeitos dele é aumentar o número de receptores lá no endométrio, ele faz isso também em outros tecidos, de modo a tornar o endométrio responsível à ação da progesterona. Durante a fase lútea do ciclo ovariano, predomina a liberação de progesterona. E a progesterona vai estimular o endométrio uterino a sua fase secretória. Se ocorrer a regressão do corpo lúteo, o que vai ocorrer? É o corpo lúteo que secreta a progesterona. E a progesterona ela vai acabar o quê? Diminuindo seus níveis plasmáticos, e a progesterona é necessária para manter isso daqui intacto e secretor. Desculpa. Caso então ocorra a regressão do corpo lúteo, os níveis de progesterona estão caindo, e isso daqui vai sofrer o quê? Vai acabar sofrendo descamação no período chamado de menstruação. Então, basicamente, essa é uma visão geral do ciclo ovariano e do ciclo uterino. A gente viu aqui, então, que no início, né, lá no, como a gente vai ver, desculpa, logo antes da ovulação, eu começo já a produzir quantidades crescentes de progesterona. A progesterona, ela altera lá no hipotálamo o set point de manutenção da temperatura, podendo mudar até 1 grau a temperatura. Como isso ocorre logo antes, né, do período da fase de ovulação, então a mulher ela pode, se esse for o intuito, né, registrar com cuidado essa temperatura e observar um leve aumento da temperatura. Isso pode indicar o quê? Que ela está na fase de ovulação. Tá? Então, controlando a temperatura, ela pode ver esse efeito indireto da progesterona e dessa forma saber, né, que ela pode estar no período de ovulação. O ciclo menstrual da mulher recebe esse nome porque o ciclo ele é considerado como tendo em torno de 28 dias, muito próximo de um mês. Mas, obviamente, isso é de conhecimento geral, que os ciclos eles podem ser mais curtos ou mais longos do que isso. Tá? Em alguns casos, eles são extremamente irregulares. Nós vamos considerar aqui exemplos de 3 ciclos. Um ciclo mais comum, que seria o ciclo de 28 dias, um ciclo mais curto de 24 dias e o ciclo mais longo de 32 dias. Então, eu tenho então a fase folicular e a fase lútea, né? E aqui eu tenho o período menstrual. O que vai fazer um ciclo ter uma duração diferente do outro é o que? É a fase folicular. Por quê? Porque o corpo lúteo ele dura em torno de 14 dias. Então isso é constante. Tá? Então 14 dias é o tempo de duração da fase lútea. O que vai estar mudando é o quê? A duração da fase folicular. Ou seja, algumas mulheres, a coorte que foi recrutada, ela atinge o estágio, o folículo dominante atinge o estágio de folículo ovulatório num período mais curto. Então o ciclo dela é mais curto porque a fase folicular fica mais curta. Em algumas mulheres isso demora mais tempo, tá? Para que o folículo que foi recrutado chegue ao estágio de folículo dominante, né, folículo pré-ovulatório, ela necessita de mais tempo, de modo que o seu ciclo é mais longo. Então, o que vai variar num ciclo e outro é o quê? A duração da fase folicular. Algo muito importante para a gente desprender disso daqui é o quê? É determinar, né, o período da ovulação. Como que determina o período da ovulação? Então, se o corpo lúteo tem uma duração de 14 dias, e ele termina, então, quando ocorre a menstruação, o que deve ser feito é o quê? Marcar o dia
primeiro dia da menstruação e subtrair 14 dias, você vai ter o dia no qual ocorreu a ovulação. Então é dessa forma que se determina o período de ovulação, quando ocorreu, né? Então vamos começar a ver com mais detalhe o ciclo ovariano. Para isso vamos considerar um ciclo regular de 28 dias. Tá? Então a primeira fase, os 14 primeiros dias, é o que? A fase folicular, no qual vai ocorrer o desenvolvimento rápido dos folículos até um seu dominante acabar no processo de ovulação. Ocorrendo a ovulação, né, o óvulo é liberado e eu tenho a formação do corpo lúteo, que vai então, a partir desse momento aqui, ser a fase lútea do ciclo ovariano. Vai ter a duração também de 14 dias, completando então um ciclo ovariano de 28 dias. Durante a fase folicular, o folículo em desenvolvimento vai secretar principalmente qual esteroide sexual? Vai sintetizar e liberar principalmente estrogênio. Já na fase lútea, o corpo lúteo vai secretar progesterona principalmente, mas também vai liberar uma quantidade, ainda continua liberando estradiol. Então, durante a fase folicular, predomina a liberação pelo folículo de estrogênio, estradiol, e durante a fase lútea, principalmente a progesterona. Então vamos analisar por períodos o perfil hormonal durante o ciclo ovariano. Vamos considerar inicialmente então a fase folicular, o seu início. No início da fase folicular, a adene-hipófise libera o hormônio folículo estimulante, e o LH também, né? Que vai estimular então as células da granulosa e as células da teca, né, a juntas liberarem quantidades cada vez maiores de estradiol. Vamos ver agora como se dá a síntese dos esteroides ovarianos no início da fase folicular. Então, nesse esquema aqui, eu tenho a célula da granulosa e aqui, separado pela membrana basal, eu tenho a célula da teca. Do folículo ovariano, a célula que possui o receptor do FSH, do hormônio folículo estimulante, é a célula da granulosa. Enquanto que no início da fase folicular, somente a célula da teca tem o receptor do hormônio luteinizante, do LH. No início, né, da fase folicular, a gente viu que ocorre um aumento da liberação de estradiol. Isso ocorre pela célula da granulosa. Mas a célula da granulosa não consegue fazer isso sozinha. Eu vou precisar das duas células, né, tanto das células da teca quanto das células da granulosa, bem como eu vou precisar tanto do FSH atuando na célula da granulosa, quanto do LH atuando na célula da teca interna. Como que isso ocorre? A célula da granulosa tem uma capacidade limitada de fazer o precursor do estradiol, que seria a androstenediona, que é posteriormente convertida em testosterona ou estrona e depois ela vira estradiol. Ela tem uma capacidade bem limitada de produzir isso daqui. Por quê? Porque ela não expressa as enzimas para fazer essa conversão. Já as células da teca, por sua vez, elas conseguem sintetizar a pregnenolona até testosterona, mas por sua vez elas não conseguem converter a testosterona em estradiol. Por quê? Pelo mesmo motivo, elas não têm a enzima que converte testosterona em estradiol, ou androstenediona em testosterona e posteriormente estradiol. Por quê? Porque elas não têm a aromatase, a enzima que faz isso. Em resposta ao FSH, a célula da granulosa vai expressar mais a aromatase. Em resposta ao LH,
as células da teca vão apresentar mais receptor do LDL, ou seja, vão conseguir captar mais colesterol dessa lipoproteína e converter ele até testosterona. Então, no início da fase folicular, o que está acontecendo? A célula da teca, em resposta ao LH, produz testosterona, que se difunde até a célula da granulosa. A célula da granulosa, em resposta ao FSH, sintetiza bastante aromatase. Então, ela consegue converter a androstenediona até estradiol, liberando estradiol no sangue. Então, para que ocorra produção de estradiol no início da fase folicular, eu preciso da ação dessas duas células e da ação das duas gonadrotrofinas, do FSH atuando na célula da granulosa e do LH atuando na célula da teca interna. Então aqui eu tenho o perfil de secreção das gonadrotrofinas, do FSH e do LH, e do estradiol e da progesterona, em um ciclo menstrual de 28 dias. Vamos ver no início da fase folicular. No início da fase folicular, aqui eu tenho o LH marcado em azul, o FSH marcado em vermelho. Aqui é a concentração plasmática deles. Eu vejo aqui que os níveis de LH e de FSH são baixos durante todo o início da fase folicular. Na verdade, eles vão permanecer assim baixos até próximo do final da fase folicular. E a gente viu o quê? Que então, durante o início da fase folicular, o folículo consegue sintetizar bastante o quê? Estradiol. Né? Pelo mecanismo que a gente acabou de ver, né? Do modelo de duas células, dois hormônios, né? Duas gonadotrofinas, a célula da granulosa começa a secretar, então, quantidades crescentes de estradiol no plasma. Então, no início da fase folicular, sua concentração, né? Concentração de estradiol, vai aumentando. O nível de progesterona permanece baixo, quase indetectável nesse início de fase folicular, da fase folicular. Vamos falar então da fase folicular do período final. No entanto, vamos considerar o seguinte, que a gente viu até agora, que ao longo da fase folicular, desde o seu início até então próximo ao período da ovulação, o que ocorreu? O aumento da liberação cada vez maior de estrogênio. Né? O estrogênio exercia até então retroalimentação negativa lá da adipose, onde ele diminuía, né, mantinha baixos os níveis de FSH e de LH. Então, durante toda a duração da fase folicular, esse sistema hipotálamo, adenohipófise, ovariano, esse eixo, funcionava por retroalimentação negativa. O que vai ocorrer no final da fase folicular é algo que a gente não viu até agora. É o quê? Então, no final da fase folicular, ou seja, na fase ovulatória, o que vai ocorrer é que esse eixo vai funcionar não mais por retroalimentação negativa, mas ele, por um breve período de tempo, em torno de 12 horas, ele vai funcionar por retroalimentação positiva, onde níveis cada vez maiores de estrogênio, ao invés de inibir a adenohipófise, estimulam a adenohipófise a liberar cada vez mais o hormônio luteinizante. Então, no final da fase folicular, eu vou ter uma retroalimentação positiva, onde eu vou ter um pico da liberação do hormônio luteinizante. Isso é necessário, obrigatório, para que ocorra a ovulação. Então, o estrogênio estimula a adenohipófise a liberar o hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante, por sua vez, estimula ainda mais o folículo a produzir mais estrogênio, que por sua vez estimula mais ainda a adenohipófise a liberar mais LH. Dessa forma, eu vou ter o quê? Um pico de liberação do hormônio luteinizante durante esse período, que então está funcionando por retroalimentação positiva. Então, no final da fase folicular, o que a gente vai ter? Ao longo da fase folicular, eu estava tendo aqui um aumento dos níveis de estradiol. Esses níveis de estradiol, então, no final da fase folicular, logo antes da ovulação, eles aumentam drasticamente.
Isso por quê? Porque nesse período aqui, que vai ocorrer é retroalimentação positiva, onde quanto mais libera estradiol, ao invés de inibir a liberação de LH e de FSH em menor proporção, eu tenho o quê? Um aumento da sua liberação. Então, quanto mais estradiol é liberado, mais LH é liberado. De modo que no final, então, lá da fase folicular, durante a ovulação, tem um pico, né, de liberação de LH. Em menor quantidade, eu tenho o quê? Então, começa a ter um pico também aqui de FSH. No final da fase folicular, a gente também tem o quê? O aumento da liberação de progesterona, que também é necessário para a ovulação. Então, durante esse período, que é importante lembrar o que eu tenho, o pico de liberação do hormônio luteinizante. Isso é causado porque, por um breve período de tempo, o sistema vai funcionar por retroalimentação positiva. Outra coisa importante é lembrar que, então, já no final da fase folicular, as células do folículo começam a liberar, então, também a progesterona. Então, durante esse pico de secreção de LH e FSH, principalmente de LH, vai ser induzido o processo de ovulação. Não sabe ao certo como que ele ocorre, né? Mas por ação do hormônio então, luteinizante, os hormônios esteroides foliculares, principalmente a progesterona, induziriam o quê? Produção de enzimas proteolíticas, né, como por exemplo a colagenase, que levaria ao enfraquecimento da parede folicular. Ao mesmo tempo, por ação de prostaglandinas, eu teria o quê? Transsudação de plasma no folículo. Isso levaria ao aumento da pressão intrafolicular, né, devido ao inchaço do folículo. E com isso, o folículo, né, com sua parede enfraquecida e inchada, ele começa a apresentar, vamos dizer assim, uma ponta pela qual o folículo vai se romper. Isso é chamado de estigma, né? Bom, nesse processo vai ter a degeneração do estigma com ruptura do folículo e evaginação do óvulo. Muito bem, ocorreu a fase ovulatória, né? A gente viu que vai ocorrer então a formação do corpo lúteo, que vai secretar principalmente a progesterona e o estradiol em menor quantidade. Cessada a ovulação, o sistema volta a funcionar por retroalimentação negativa. Eu não comentei anteriormente, né, mas os mecanismos envolvidos com a retroalimentação positiva eles ainda não são bem esclarecidos. Como que se dá a síntese de esteroides ovarianos durante a fase lútea? Então veja só, no início da fase folicular, se vocês lembrarem, a célula da granulosa ela só tinha o quê? Receptores para FSH. Enquanto que no início da fase folicular, somente a célula da teca era a única que tinha então o receptor para LH. No entanto, na fase lútea, a célula da granulosa também vai apresentar o receptor para o hormônio luteinizante. E o que vai acontecer? A gente viu que o estradiol era produzido nessa célula da granulosa. Ele é produzido por ação tanto da teca interna, provendo androstenediona ou testosterona para a célula da granulosa converter por ação da aromatase em estradiol. E era assim que era liberado estradiol, né, por ação dessas duas células. No entanto, por ação do hormônio luteinizante, a célula da granulosa produz progesterona e 17-hidroxiprogesterona também. No entanto, ela ainda carece das enzimas necessárias para converter a progesterona até estradiol, de modo que ela produz mais progesterona do que ela consegue converter, então, em estradiol. Por isso que durante toda a fase lútea, a quantidade de progesterona e de 17-hidroxiprogesterona liberada é maior do que de estradiol. Então,
Durante a fase lútea, o que vai ocorrer é o seguinte, né? O sistema volta a funcionar por retroalimentação negativa, como eu tinha falado. Então a progesterona e o estradiol começam então a inibir a liberação de LH e de FSH. Então os níveis desses hormônios eles diminuem até os níveis basais anteriores ao período da ovulação. Então durante essa etapa da fase lútea, os níveis de LH e FSH no plasma se encontram diminuídos. No entanto, então a célula, o corpo lúteo, né, consegue produzir então grandes quantidades de progesterona e também consegue produzir também o estradiol. O que vai ocorrer? Como o corpo lúteo normalmente tem uma vida de 14 dias, por que ele tem uma vida de 14 dias? Não sabe ao certo os mecanismos que levam a regressão do corpo lúteo, tá? Mas tem que considerar o quê? Que ele vai durar em torno de 14 dias. Conforme o corpo lúteo, então, vai regredindo, a capacidade dele de sintetizar progesterona e estradiol vai o quê? Obviamente vai diminuindo. Então, no final da fase lútea, os níveis de progesterona e estradiol vão diminuindo. Isso vai liberando a adenohipófise e o hipotálamo a secretarem, né, a conseguir estimular a adenohipófise a secretar o quê? O LH e o FSH. Então, no final da fase lútea, conforme vai ocorrendo diminuição dos hormônios sexuais, estradiol e da progesterona, a adenohipófise começa a secretar mais suas gonadotrofinas, principalmente o FSH. Então, basicamente, o que a gente tem? Na fase folicular do ciclo ovariano, libera principalmente estradiol, que exerce retroalimentação negativa, diminuindo a liberação de FSH e LH, que permanece o quê? Baixo durante toda a fase folicular. No final da fase folicular, o estradiol estimula, por retroalimentação positiva, a liberação de LH em menor proporção de FSH. Isso causa a ovulação. Após a ovulação, o sistema volta a funcionar por retroalimentação negativa, né? Onde, então, o corpo lúteo vai começar a secretar mais o quê? Mais progesterona, que vai inibir a secreção de LH e de FSH. Conforme o corpo lúteo regride, diminui a liberação de progesterona e de estradiol e começa a aumentar a concentração plasmática de FSH e de LH, principalmente do FSH. Então, nesse esquema, eu tenho representado a fase folicular inicial, a fase folicular tardia ovulação, o início da fase lútea e a fase lútea tardia do ciclo ovariano. No início da fase folicular, por ação então do LH e do FSH sobre as células da granulosa e da teca, eu vou ter o quê? Produção de androgênios que vão ser convertidos nas células da granulosa em estrogênio. O estrogênio vai exercer retroalimentação negativa lá na adenohipófise, diminuindo a liberação de FSH e de LH. Já no final da fase folicular, no início do período ovulatório, o que vai ocorrer? Essas células também vão sintetizar grande quantidade de estrogênio, no entanto, isso vai causar o quê? Retroalimentação positiva, né? Aumentando a liberação de LH. Já no final da fase tardia, as células da granulosa também passam a secretar quantidades cada vez maiores de progesterona. Então, no final da fase folicular, durante a ovulação, eu tenho o aumento da liberação de LH por retroalimentação negativa. Passada a ovulação, o que vai ocorrer? O sistema volta a funcionar por retroalimentação negativa, onde o corpo lúteo então vai secretar progesterona, estradiol e também a inibina, que vão fazer retroalimentação tanto na adenohipófise, o estradiol, e a progesterona no hipotálamo, diminuindo a liberação de NRH ou de FSH e de LH.
Caso não ocorra a fertilização do óvulo, o corpo lúteo começa a degenerar, regredir. Isso leva a uma queda na produção então de estrogênio e progesterona. Com isso começa o quê? Aumentar o nível de FSH. Isso vai levar ao recrutamento de uma nova coorte, que vai então iniciar um novo ciclo da fase folicular. Além da fase do ciclo ovariano, como a gente viu, eu comentei antes, eu tenho o ciclo endometrial. O ciclo endometrial é o que? É dividido em dois: fase proliferativa, que seria a fase estrogênica do ciclo endometrial, que ocorre então antes da ovulação. Já a fase secretória é a fase mais relacionada com o quê? Com a progesterona, e ela ocorre após a ovulação. Então a fase proliferativa do endométrio se refere à fase folicular do ciclo ovariano, enquanto a fase secretória depende do que? Da fase lútea, do ciclo ovariano. Ocorre a menstruação se não houver a fertilização, né? Isso devido à diminuição da secreção de progesterona, que auxilia a manutenção do endométrio. Então, novamente, esse esquema, né, que a gente viu. Então, no início da fase folicular do ciclo ovariano, tem o aumento da produção de estradiol. E os níveis de FSH e de LH permanecem o quê? Baixos. O que está ocorrendo no endométrio uterino? Inicialmente ele descamou, em decorrência do último ciclo, né, por regressão do corpo lúteo, diminuição da produção de progesterona, que está baixa, e por ação do estrogênio, que vai aumentando seus níveis, ele começa novamente a proliferar. Além de promover aumento da proliferação do endométrio, o estrogênio tem um efeito importante de aumentar o número de receptores da progesterona, que vai aumentar durante a fase lútea do ciclo ovariano. Então, o endométrio está mais espessado, porque ele proliferou, e agora ele também está responsivo à progesterona, que vai auxiliar na manutenção do endométrio dessa forma. Caso ocorra a regressão do corpo lúteo, porque não houve a fertilização, o endométrio então se torna cada vez menos, com menor quantidade de progesterona, ele começa a descamar, iniciando um outro processo de menstruação. O processo de menstruação, ele normalmente então ele vai durar de cerca de 3 a 5 dias, né? E o volume máximo ele é em torno de 50 ml de sangue, né? Porque durante esse período de descamação tem rompimento de vasos sanguíneos aqui, isso acaba causando sangramento, né? Que é observado na menstruação. Então, novamente eu tenho aqui, fase folicular, ciclo ovariano, corresponde ao que na fase uterina? Ao ciclo menstrual, a menstruação, e a fase proliferativa. Já a fase lútea do ciclo ovariano corresponde à fase secretória do endométrio uterino. Além desses efeitos sobre o endométrio, o estrogênio e a progesterona, vários tecidos possuem receptores para esses dois hormônios, né? São hormônios derivados do colesterol, então o receptor deles se encontra dentro da célula. O receptor do estrogênio existem duas isoformas, né? O receptor de estrogênio alfa e o beta, enquanto a progesterona tem do tipo A e do tipo B. Tá? Então ambos, quando ativados pelos seus respectivos ligantes, vão aumentar ou diminuir a transcrição de determinados genes pelas células-alvo. Então, quais são os efeitos fisiológicos do estrogênio e da progesterona? Bem, na puberdade e na adolescência, eles vão promover o quê? O crescimento dos órgãos sexuais internos e externos, desenvolvimento das mamas, né?
Isso não é feito sozinho, como a gente viu, tem auxílio de outros hormônios, como por exemplo da prolactina. Ele está envolvido também na maturação ovariana, preparando para a menarca, que seria a primeira menstruação. E o estradiol tem um efeito importante no crescimento dos ossos longos. Né? Isso junto com o hormônio do crescimento, ele é responsável também pelo estirão de crescimento. Além disso, esses dois hormônios sexuais femininos, né? Eles promovem o acúmulo de gordura localizada, né? Que ocorre, que a gente observa na mulher, normalmente esse formato que é popularmente chamado de corpo de violão. Além disso, leva ao crescimento localizado de pelos, né? E alargamento dos quadris e o aparecimento então do desejo sexual da libido. Durante a vida adulta, esses hormônios vão levar o quê? A manutenção da função dos órgãos sexuais, né? Manutenção dos caracteres que foram adquiridos durante a puberdade e a produção do óvulo a cada ciclo menstrual, né? Manutenção do libido e desejo sexual. E no caso, se ocorrer a fecundação a fertilização do óvulo, eu vou ter a manutenção da gravidez. Como eu tinha falado para vocês, né? Então a mulher já nasce com um número reduzido de folículos primordiais. Né? E ao longo de toda a vida dela, esses folículos vão entrando na sua jornada de desenvolvimento. E muitos deles, então, em torno de 99%, vão sofrer o processo de atresia e depois de apoptose. Né? De modo que, então, ao longo da vida da mulher, o número de folículos primordiais vai reduzindo, porque eles não são repostos. Né? E isso vai chegar ao ponto de ocorrer o quê? Uma falência, então, ovariana, onde eu tenho uma diminuição drástica dos folículos primordiais que poderiam, eventualmente, se desenvolver até folículo ovulatório, né? Durante um ciclo menstrual. Isso vai acarretar no quê? Na menopausa. A menopausa ela é um fato, é um acontecimento. Que seria o quê? Então, a última menstruação da mulher. O período no qual a menopausa ocorre, ela é chamada de climatério. Então, tem alguns eventos que ocorrem antes da menopausa e alguns eventos que ocorrem após a menopausa. Então, tem o climatério pré-menopausa e o climatério pós-menopausa. Isso para não confundir, que muitas vezes, inclusive às vezes em livro, vocês vão ler lá, durante a menopausa. A menopausa é um acontecimento, é a última menstruação da mulher. O período é o climatério. Então, durante o climatério, ocorreu a menopausa, porque eu tenho a falência dos ovários. E vejam só, por que vão acabar os ciclos ovarianos, os ciclos menstruais? Porque não tem mais folículo, né, para se desenvolver. E se isso ocorre, se não tem mais folículo se desenvolvendo, o que vai acontecer com o estrogênio e progesterona? Porque é o folículo e o corpo lúteo derivado dele que produz esses hormônios. Então, os níveis desses hormônios, obviamente, após a menopausa, eles vão o quê? Vão diminuir drasticamente no plasma das mulheres. Então, resumindo os efeitos fisiológicos do estrogênio e da progesterona, eu vou ter o quê? No cérebro eles podem estimular a libido, né? Participar da regulação do eixo hipotalâmico adeno-hipofisário ovariano. No fígado e no coração eles estimulam a produção de colesterol e prevenindo a formação de placas aterogênicas. Nos ovários eles estimulam a maturação dos ovários. Na vagina estimulam a maturação da vagina, altera a secreção vaginal durante o ciclo, né? E antes da ovulação, eles facilitam a cópula por aumentar a lubrificação da vagina. Na mama, eles estimulam o crescimento e desenvolvimento na mama durante a puberdade e a gravidez, para uma futura produção de leite. No útero, eles estimulam a maturação do útero, né? E em conjunto, esses dois hormônios estimulam também o crescimento do endométrio durante o ciclo menstrual, né, e sua manutenção para a implantação de um futuro embrião. E os ossos estimulam o crescimento ósseo na puberdade e auxiliam na fisiologia
na manutenção da fisiologia óssea. Por quê? Porque o estrogênio ele estimula a proliferação dos osteoblastos, que são as células que sintetizam a matriz óssea, né? E eles também diminuem a reabsorção óssea, prevalecendo o ganho ósseo. Quando ocorre, então, a menopausa, devido então, à falência ovariana, com a diminuição da produção de estrogênio, as mulheres no período pós-menopausa têm uma tendência maior a apresentar o quê? Osteoporose. Como se dá, então, como que são os níveis de estrogênio durante a vida da mulher? Vejam só. Diferente do homem que era capaz, então, de produzir testosterona ao longo de toda a sua vida, a produção de estrogênio na mulher, ela vai se dar de maneira diferente. Tá? Então, no início da puberdade, com o início dos ciclos ovarianos, né, os folículos se desenvolvem, promovendo o aumento da síntese e secreção, então, de estradiol. Isso ocorre durante todo o início da puberdade, se mantém durante toda a fase reprodutiva da mulher, também chamada de menacme. Ao longo dos anos, os folículos primordiais vão se perdendo, né? Poucos folículos, então, vão se desenvolver até o estágio maduro, até ocorrer a menopausa. Então, ocorrendo a falência ovariana, perdendo os folículos, perde a capacidade de produzir estradiol. Os níveis de estradiol, então, após a menopausa, eles declinam bastante no organismo da mulher. Então, vamos lá. Então, vejam só, aqui eu tenho um esquema mostrando um ovócito, coroa radiata e vários espermatozoides, né? Chegam aqui. Vamos supor, então, que ocorreu a fecundação. Quando ocorre a fecundação, o que vai acontecer? Normalmente a gente viu que o corpo lúteo ele regride, né? Em 14 dias, se não ocorrer a fecundação, ele vai regredir. Por quê? Porque quem mantém ele funcionando é o quê? É o LH, né? O hormônio luteinizante. Como os níveis de hormônio luteinizante começam a decair ao longo da fase lútea, o corpo lúteo regride. Se o corpo lúteo regride, qual que é o problema disso? Diminui a produção de progesterona e o endométrio descama. No entanto, o que acontece? Quando a mulher engravida, tá? A placenta da mulher, logo no início, começa a produzir um hormônio chamado de gonadotrofina coriônica humana, né? Abreviado como HCG, que tem a função de quê? Função semelhante ao do hormônio luteinizante, ou seja, ela pode manter o corpo lúteo viável por mais tempo. Então ela impede que o corpo lúteo da mãe evolua e continue secretando o quê? Se ele não evoluiu, ele continue secretando progesterona, estrogênio. Isso normalmente até os 3 meses de gravidez. Então ele vai impedir a HCG, ela vai prevenir que o corpo lúteo regrida. Então aqui eu tenho os hormônios produzidos ao longo da gravidez, para a gente ver de uma maneira rápida, tá? Bem resumida. Nos primeiros 3 meses de gestação, a progesterona e o estradiol eles são produzidos por quem? Pelos ovários, né? Lá pelo corpo lúteo. Isso é mantido pela presença de quem? Da HCG, né? Gonadotrofina coriônica humana, que mantém o corpo lúteo viável e secretante. Passado esse período, esses hormônios passam a ser produzidos pela placenta até o momento do parto. Então, na aula de hoje, era basicamente isso.